E aí galera, beleza? Aqui é o Leandro e você está no Planeta Exatas. E hoje vamos dar continuidade à nossa série de Matemática para ITEC. Na aula de hoje vamos ver números primos. Bora lá? Bom, para a gente começar em números primos, a gente precisa ver primeiro o que são números primos. Vamos lá, a definição de números primos. São números naturais. Por isso a importância de você saber conjuntos, para você saber exatamente o que são os números naturais, que têm dois divisores diferentes. Ou seja, ele vai ter o divisor 1 e ele mesmo. Vamos ver aqui alguns exemplos de números primos de pelo menos de 0 até 50. Já que os números primos são naturais, então ele vai de 0 até o infinito. Mas eu recomendo que vocês saibam pelo menos até o 50. Vamos lá. Começando pelo 2. O número 1 ele não entra por quê? Porque ele tem que ter dois divisores diferentes. E o 1 é só divisível por 1. E como não são dois divisores, a gente não coloca o 1 como número primo. Então a gente vai ter 2... 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. E continua, né? Mas eu recomendo que você saiba esses números primos até 50, tá? Por quê? Porque esses aqui provavelmente vão ser os que mais usar e você nem vai usar todos ainda. Você vai usar provavelmente até o 13 e 17, tá? Agora, como que a gente vai descobrir se o número é primo? Bom, primeiro a gente vai relembrar um pouco as regras de divisibilidade. Pelo menos dos 5 primeiros números primos. A regra de divisibilidade do 2. O número tem que ser par, ou seja, ele vai terminar em 2, 4, 6... 8 ou 0. O 3, a soma dos algarismos do número tem que ser divisível por 3. Por 5, o número termina em 0 ou em 5. Por 7, aqui eu botei um exemplo que vai ficar um pouco difícil de explicar. Aqui a gente vai fazer o teste se o número 170 é divisível por 7. A gente vai dividir o número em 17 e vai separar o último algarismo dele. E vai fazer 17 menos 2 vezes o último algarismo. Então 17 menos 2 vezes 0 é 17. 17 não é divisível por 7, então o número 170 não é divisível por 7. Por 11, é bem parecido com o do 7. A gente vai pegar o número, só que a gente vai simplesmente subtrair o último algarismo. Então 34 menos 1 é 33. 33 é divisível por 11, dá 3. Então a gente tem que o número 341 é divisível por 11. Agora, já que a gente lembrou essas regras de divisibilidade, vamos ver como que a gente vai descobrir se o número é primo. A gente aqui vai usar o método do teste de divisibilidade, ou seja, a gente vai ficar vendo se o número é divisível por números primos. Vamos lá. 113. Por 2, o número tem que ser par. A gente tem que o número não é par. Então ele já não é divisível por 2. A soma dos algarismos é divisível por 3. A gente tem que 1 mais 3 dá 5. Então não é divisível por 3. 5 não é divisível por 3. Termina em 0 em 5. Não termina em 0 ou 5, né? Termina em 3. Por 7, a gente vai ter então 11 menos 2 vezes 3. 11 menos 2 vezes o último algarismo. A gente tem 2 vezes 3, 6. 11 menos 6, a gente tem que 5. 5 não é divisível por 7, então o número também não é divisível por 7. Agora vamos fazer por 11. A gente vai fazer 11 menos 3. 11 menos 3 é igual a 8. Então o número também não é divisível por 11. Então aqui a gente já pode afirmar que 113 ele é primo. Certo? Vamos ver aqui um outro exemplo. 161. 161 ele também não é par. A gente tem que 1 mais 6 mais 1 dá 1 mais 6, 7, mais 1, 8. Não é divisível por 3. Não termina em 0 ou em 5, ou seja, vamos lá, não termina em 0
ou 5. Estou abreviando aqui para ser mais rápido. Por 7, a gente vai fazer então 16 menos 2 vezes 1, que dá 16 menos 2, 14. Olha só, 14. 14 é divisível por 7. Então, 161 é divisível por 7. Portanto, 161 não é primo. Por quê? Porque o número primo só pode ter 2 divisores. A gente já viu que 7 é um divisor de 161. Então, 161 não pode ser primo. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ver como que a gente fatora um número em números primos. Você vai ver a importância de saber fatorar em números primos na próxima aula, quando a gente ver radiciação. Mas vamos primeiro aprender como fatora. Vamos lá. Primeiro, tira o seu print aí da tela, que eu vou apagar. Foi? Vou deixar as regras de divisibilidade aqui. Fazer o seguinte. Vamos lá então ver fatoração em números primos. Deixa eu escrever aqui. Fatoração. Separado. Em números primos. Vamos lá. O primeiro número que a gente vai ver, que eu vou dar um exemplo aqui, vamos lá. É o 108. Como que a gente faz para fatorar um número em números primos? Fatorar um número em números primos é o seguinte, a gente vai pegar um número e escrever ele em multiplicações de números primos. Como que a gente vai fazer? A gente escreve o número e a gente vai traçar uma barra. Traçada essa barra, a gente vai verificar as divisibilidades do número, ou seja, que números primos que dividem esse número aqui. A gente já vê de cara que o número é par, então a gente pode dividir ele por 2. Vamos então dividir por 2, vai dar 54. 54 ainda é par. Então, vamos dividir por 2 de novo, que dá 27. 27, a gente pode somar os dois algarismos. 2 mais 7 dá 9, então é divisível por 3. Então, vamos dividir esse número aqui por 3. 27 dividido por 3 dá 9. A gente pode dividir por 3 de novo, que dá 3. E dividir por 3 de novo, que dá 1. Quando a gente chegar em 1 aqui no final, a gente para. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar o número 108. Que é o que a gente quer fatorar, e ver o seguinte, quantos números a gente tem de cada número primo. A gente tem aqui 2 números 2 e 3 números 3. Então, a gente vai escrever como 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Se você pegar esse número aqui e colocar na calculadora, ele vai dar exatamente 108, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. A gente vai ver o número 1176. 1176. Como que a gente faz para fatorar? Bota o número e traça uma barra. Vamos lá, o número é par, termina em 6. Vamos dividir por 2. Aqui vai dar 588. 588 é divisível por 2, é par. Vamos dividir de novo. Aqui vai dar 294. 294 ainda é divisível por 2. Então, a gente vai ter 147. 147 não é mais divisível por 2. O número não é mais a par. Vamos somar então para ver se é divisível por 3. 7 mais 4 dá 11, mais 1 dá 12. 12 é divisível por 3. Então vamos dividir por 3. A gente vai ter aqui então 14 dividido por 3 por 4, sobra 2, dá 9. 49 não é mais divisível por 3, não é divisível por 5, mas é divisível por 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Então a gente pode dividir ele por 7, que sobra 7. Por 7, que sobra 1. Chegamos no 1, a gente para e vamos escrever o número agora já na forma de fatoração em números primos. A gente tem 3 números 2, um número 3 e 2 números 7. Então a gente vai ter 2 ao cubo vezes 3
vezes 7 ao quadrado, certo? Agora, o que a gente vai fazer com esse número aqui, esse resultado aqui que a gente achou? Seguinte, acompanha na próxima aula que a gente vai ver radiciação. Esse resultado aqui da fatoração vai ser muito importante porque ele vai ajudar muito a gente a achar raízes de números onde eles não são exatas ou até raízes exatas, tá? Bom, tira o seu print da tela. Foi? Aí. Muito obrigado pela sua presença aqui no vídeo. Não esquece de deixar seu comentário aí tirando alguma dúvida ou falando alguma coisa que a gente precisa melhorar. Não esquece de deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.